Bom dia, povo de Deus! Vamos estudar mais um capítulo da Palavra de Deus nessa manhã. Estamos agradecidos a Deus pela noite, pedindo a bênção dele já no decorrer desse novo dia. O sol está despontando, enquanto a cidade se movimenta para suas atividades, nós nos voltamos para Deus. É o nosso compromisso, é a nossa primeira responsabilidade, ouvir a sua voz e deixar que a Palavra de Deus alimente a nossa vida, fortaleça a nossa caminhada. Esse encontro nós colocamos nas mãos de Deus todos os nossos anseios, mas nesse encontro também há um pedido da nossa parte para o coração do nosso Deus que esteja ao nosso lado, abençoando a nossa trajetória, a nossa vida e a nossa família no decorrer desse dia. Por isso que quero deixar com você aqui uma parte da Bíblia do livro de Salmo, capítulo 84, verso 10, onde a palavra de Deus diz o seguinte: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Salmo capítulo 84, verso 10. Estar na presença do Senhor, seja na nossa casa, seja na casa do Senhor, nosso coração se deleita. É ali onde nós ouvimos, é ali onde nós temos um encontro pessoal, é ali onde nós precisamos abrir o nosso coração para que Ele fale e alimente a nossa vida. E é o que também nós estamos fazendo nessa manhã. Por isso que nós iremos sair desse encontro fortalecidos, resplandecidos pela presença dEle na nossa vida. E com certeza no final da tarde voltaremos para a nossa casa, tendo a certeza que Ele está ao nosso lado. Quero nesse momento reiterar a você que o nosso objetivo a cada manhã é estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã nós teremos a satisfação de estudarmos o capítulo 14 do livro de Deuteronômio. E vou fazer leitura nesse momento do verso 1 e do verso 2. Filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos dareis golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto, porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio. Nós vimos no capítulo de ontem que Deus não é complacente com a mentira. Ele não aceita o falso mestre, um falso profeta, um falso pastor, até um falso cristão é um repúdio para o Senhor. Mas no capítulo de hoje, Moisés reitera o que de fato foi falado ontem. Deus está chamando a nação de Israel para que eles entendam que eles são um povo especial, peculiar de Deus. Um povo santo do Senhor. E quando nós estamos falando de um povo santo do Senhor, nós precisamos entender que Deus quer exclusividade. Deus não queria que o seu povo pudesse viver uma vida dupla, servindo a dois deuses, e pensando que vivendo dessa forma, uma duplicidade espiritual, traria satisfação para o Senhor. E aqui Deus, declaradamente, Ele já estava falando, olha, vocês precisam seguir as práticas que eu ensino para vocês, mas as práticas de outras religiões, de outros povos que servem a outros deuses, vocês precisam repudiar. Era muito comum naquele período raspar a cabeça como uma devoção ao seu próprio Deus. E muitos povos que estavam ao redor da nação de Israel, eles raspavam toda a lateral da cabeça e deixava uma faixa no centro da cabeça. Era uma expressão de adoração e devoção ao seu Deus. E o Senhor estava falando através de Moisés: eu não aceito esse tipo de duplicidade de religião no meio do meu povo. Vocês precisam ser um povo santo e exclusivo. Ou vocês irão me servir, ou vocês irão servir a outros deuses. A duplicidade no Evangelho eu não aceito. Deuteronômio, capítulo 14, o verso 1, Moisés começa falando para a nação de Israel: vocês sois filhos santos do Senhor. É uma extrema intimidade reconhecer que Deus é Pai. Ele estava reconhecendo a nação de Israel como sendo o seu próprio filho, mas ao mesmo tempo de ser um privilégio, ser filho do Senhor requer uma tremenda responsabilidade. E o pai estava aqui nesse momento agora orientando o seu filho, falando: vocês não podem viver uma vida dupla.
Não quero que vocês façam cortes no corpo ou marcas na testa, como alguns povos que estão ao redor de vocês fazem em devoção aos seus deuses, porque isso é abominação para mim. Vocês precisam ser um povo santo. Deus prezava pela higiene do seu povo. Algumas nações não davam atenção à questão de higiene e iam adorar o seu Deus. Mas quando Deus estava requerendo a adoração do seu povo, ele prezava que o seu povo estivesse limpo para poder se apresentar diante dele, para que nesse momento do encontro o Senhor pudesse receber da adoração do seu adorador. Todas as orientações dadas no capítulo 14 eram um preparo que Deus queria fazer com o seu povo, para que no momento que eles tivessem que adorar ao Criador, nesse encontro entre criatura e Criador, Deus pudesse receber as suas ofertas e a sua expressão de adoração. E o cuidado de Deus ia além apenas de atos externos. Ele de fato prezava para o coração. Ele sabia perfeitamente que um coração deveria estar completamente comprometido com ele, mas ia muito mais além. Deus esperava que da forma como o seu povo se alimentasse, eles também deveriam santificar a pessoa de Deus. E o Senhor começa a estabelecer animais limpos e animais imundos, uma separação entre animais limpos e animais imundos. E Deus sabia que havia alguns animais que poderiam trazer prejuízo para a saúde. E, consequentemente, Deus falava, esse tipo de animal você não pode comer, você não pode se alimentar dele. Mas existem outros animais que estou deixando, que são considerados como sendo limpos, que vocês podem comer. E Moisés orientava o seu povo para que eles pudessem saber que o Deus que eles estavam servindo era um Deus santo. Se eles quisessem continuar recebendo a bênção de Deus, eles deveriam de fato buscar viver uma vida de obediência ao Senhor. Vale a pena ressaltar nessa manhã que essas orientações que foram dadas com respeito à saúde, à nação de Israel no passado, elas estão em valor hoje nos dias em que nós estamos vivendo. É necessário fazermos uma separação, uma distinção. A própria ciência dos nossos dias, ela reconhece que esse tipo de animal que é considerado imundo, eles trazem um prejuízo para a nossa saúde. E os animais que são considerados como sendo limpos, que são prescritos por Deus, que está na palavra de Deus, eles de fato trazem um benefício melhor para nós. É claro, hoje em dia nós sabemos que a dieta vegetariana é a dieta mais recomendada para todos. Mas se alguém opta em ainda comer algum pedaço de carne, ele precisa entender que ele deve ter restrições, seguir as orientações na Bíblia, para que ele possa ter melhor condições de saúde. O capítulo 14 do livro de Deuteronômio, o verso 21, Moisés fala para a nação de Israel que as razões pelas quais eles deveriam viver dessa forma era porque eles eram um povo santo, era um povo peculiar de Deus, separado para viver para o Senhor. Quando Moisés falava a respeito da santidade que Deus requeria e que, de fato, era o que Deus esperava do seu povo, eles estavam dizendo que eles deveriam seguir, obedecer o que Deus pedia para que eles pudessem fazer. Porque no original, a forma como é descrita o caráter de Deus é que ele é santo. Ele vive exclusivamente a sua santidade. E Deus espera que o seu povo também viva de acordo com o que de fato ele é. Se alguém almeja receber em Deus a salvação e ser santificado, precisa cada dia se aproximar do Senhor e permitir que a sua palavra transforme a nossa vida. E diante dessa transformação, nós seremos abençoados pelo Senhor a cada dia viver os seus ideais. Deus, na verdade, estava fazendo uma distinção entre o seu povo e os outros povos. É claro que nós não podemos conceber nos nossos pensamentos que Deus não tivesse interesse em salvar as outras nações. Mas Deus sabia as nações que já tinham alcançado o limite da sua graça, povos que já não havia mais oportunidade de salvação. Mas é claro, Deus naquele momento estava fazendo uma separação entre aqueles que eram seus e aqueles outros povos que estavam seguindo a outros deuses e não queriam se render aos ensinamentos do Senhor. E ele agora faz uma distinção, falando que quando fossem matar o cabrito, porque as outras nações matavam os cabritos e comiam no próprio leite da sua mãe. E Deus estava falando, vocês não podem fazer isso. A razão pela qual Deus estava falando que o cabrito não poderia ser comido no leite
era porque as nações vizinhas da nação de Israel usavam esse tipo de alimento e essa prática para poder adorar aos seus deuses. E Deus não queria que o seu povo se misturasse com práticas que eram pagãs. O capítulo 14 do livro de Deuteronômio, o verso 23, a Bíblia usa a expressão Moisés orientando ao povo de Deus que eles deveriam comer perante o Senhor. Era um pedido da parte de Deus que houvesse um lugar específico para a sua adoração, onde as famílias se reuniam com o objetivo de adorar ao Criador e havia também o objetivo de fortalecer os laços familiares. Quando os israelitas conquistavam um outro povo, uma outra nação, eles encontravam os seus altares e os seus deuses. E muitas vezes os próprios israelitas que tinham conquistado uma outra nação usavam aqueles altares para adorar aos deuses pagãos. Deus estava restringindo o ato da adoração a um lugar específico. E Deus queria que toda a tribo, que toda a nação se voltasse para o lugar onde ele iria determinar, com o objetivo de evitar alguém de se curvar diante de outros deuses. Os laços familiares, era por isso que ele queria que as famílias estivessem reunidas, porque nesse momento, com a família reunida, o pai e a mãe estariam discipulando os seus filhos. Os pais seriam responsáveis em ensinar aos seus filhos as verdades que tinham acontecido no passado que os seus filhos não conheciam. O fato de relembrar o que Deus tinha feito pelo seu povo faria com que a fé dos seus filhos se apegasse cada vez mais na pessoa de Deus. O capítulo 14 do livro de Deuteronômio, o verso 22, Deus fala a respeito do dízimo. O dízimo tinha alguns objetivos. Os levitas e os sacerdotes viviam exclusivamente para servir a Deus e interceder diante de Deus pela nação de Israel. Eles não teriam outro tipo de atividade, nenhum outro tipo de trabalho, e eles tinham famílias. Para que eles pudessem se manter, Deus estava requerendo que o seu povo trouxesse a 10ª parte de tudo aquilo que o Senhor concedia ao seu povo. Mas além de haver a manutenção do sacerdote e dos levitas, havia um outro objetivo. Deus queria que a nação de Israel e todo adorador, no momento que levasse o seu dízimo e as suas ofertas, eles pudessem entender que todas as bênçãos que o ser humano recebe nessa vida provêm das mãos do Criador. Eles deveriam entender uma outra coisa. A terra que Deus estava dando, que era a terra de Canaã, para eles como herança, a terra era do Senhor. Era Ele que estava permitindo que o seu povo morasse ali. Por isso que havia o ano do jubileu, porque no ano do jubileu havia mais uma vez uma reconsagração da terra e Deus mais uma vez estava entregando a terra nas mãos do seu povo para que eles entendessem que tudo que de fato que eles tinham era de propriedade de Deus, mas Ele, como um pai bondoso, um pai de amor, um pai de misericórdia, Ele estava concedendo o privilégio para que os seus filhos pudessem morar e viver ali. O capítulo 14 do livro de Deuteronômio, o verso 26, é um repúdio da parte de Deus àqueles que fazem uso de bebida forte ou alcoólica. Deus não aprovava. Não há base bíblica para que alguém possa usar álcool como bebida e receber a bênção, a aprovação do Senhor. A palavra de Deus é muito enfática em nos afirmar que em toda ela, desde Gênesis a Apocalipse, aqueles que se valem do uso da bebida alcoólica, eles, na verdade, não têm a aprovação de Deus. Além dos prejuízos para a saúde, para o corpo, que é o templo do Espírito Santo, a mente é entorpecida. Nós ficamos com menos capacidade para pensar e até para enxergar. Nos dias em que vivemos, nós já ouvimos tantas atrocidades que aconteceu nesse planeta em decorrência de alguém que estava embriagado, que se valeu da bebida alcoólica. Por isso que já desde o passado, Deus estava orientando o seu povo que eles não deveriam se valer da bebida alcoólica como sendo um instrumento na vida diária. Meus amigos, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 14 do livro de Deuteronômio, nós podemos compreender que Deus estava preparando um povo para ser as suas testemunhas. Um povo peculiar de Deus. Um povo em que ele poderia dizer: esses são os meus filhos e eu sou o pai deles. E vou orientá-los, estou educando,
para que eles possam testemunhar a respeito de quem de fato é o Pai deles. E no capítulo 14 nós encontramos todas essas orientações. Orientações no que diz a adoração a Deus, a vida espiritual, mas orientações com respeito à saúde da alimentação, orientações com respeito à moral. E Deus estava preparando o seu povo a entrar na terra prometida para que eles pudessem ser participantes da natureza divina através da santidade que eles viveriam da parte do Senhor. Eu entendo que nessa manhã também, eu e você, nós não podemos nos esquecer. Nós estamos à margens do rio da vida. Muito em breve nós veremos o nosso Salvador Jesus Cristo voltando na nuvem do céu a buscar o seu povo separado, santo, que vive exclusivamente para Ele. Acredito que nessa manhã, eu e você, nós precisamos fazer uma reflexão. Como que nós temos vivido a nossa exclusividade para o Senhor? Nós temos vivido uma duplicidade no Evangelho, na nossa vida cristã. Ele é o único Senhor da nossa vida. Se eu e você, nessa manhã, reconhecemos que a nossa vida, de fato, tem sido consagrada, separada exclusivamente para o Senhor, nós precisamos descansar nos braços do nosso Pai e permitir que Ele conduza a nossa vida e a nossa trajetória. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, mais uma vez, nós nos reconsagramos. Nós entregamos todo o nosso coração. Nós pedimos perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Nos dê a graça de um dia nos encontrarmos contigo e vivermos eternamente. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.